Existe um componente genético, tá? Importante. Então tem pessoas que estão meio que predispostas a desenvolver depressão, geneticamente. Tem. Muito tem um importante. histórico familiar importante. Às vezes você tem uma mãe que teve um quadro de depressão, você tem um filho com maior... Sim, isso é nítido, isso já é documentado. Não quer dizer que você tem eu tenho um gene da depressão, vou desenvolver depressão. Não é isso. Tá? Mas existe uma associação, existe uma predisposição genética, com certeza. Tá? Entendi. Agora, fatores ambientais, história de vida, tudo isso também vai influenciar. Tá? Se essa pessoa foi amada, se foi cuidada, se teve trauma, se não teve. Tudo isso vai influenciar. É importante entender que nós somos seres biopsicossociais. Então não dá para colocar como uma coisa única que vai determinar um conjunto de alterações emocionais e comportamentais. O ser humano é muito mais complexo que isso. Tá? Entendi. Eu, como terapeuta de TRI, eu entendo, eu já tenho uma visão um pouco... A prática, tá? Isso não tem documentação científica, mas a prática vem me mostrando que a forma como reagimos aos eventos traumáticos ou às dores, ou como reagimos a isso, ao longo de um tempo, e a depender do contexto, que serão determinantes para a gente manifestar ansiedade, crise de pânico ou depressão. Vou dar exemplo, tá? Para entender isso. Você entende que, por exemplo, uma criança que foi abusada aos 8, 9 anos de idade e ela foi acolhida pelo papai, pela mamãe, que ouviram ela, deram carinho, cuidaram dela depois desse evento, vai ter talvez um desfecho completamente diferente de uma criança de 8, 9 anos que foi abusada, ou não contou, ou quando contou para o papai, para a mamãe fingiu que não ouviu. Foi desacreditada. Foi invalidada. Né? Com certeza. Não teve apoio. E ela talvez vai ter que lidar com culpa, com raiva. E como é que uma criança vai lidar com uma culpa, com uma raiva, com um sentimento de injustiça ou com uma sensação de não ser amada? Ela não tem estrutura psicológica, né, para lidar com isso daí. Ela não tem inteligência emocional ainda. Então, esse contexto em que as coisas acontecem, tá, elas são muito determinadas, ajudam ou contribuem para um agravamento ou até para digamos assim, uma resolução dessas situações. Na maioria das vezes, nossas dores emocionais são resolvidas sozinhas. Tá? Ou sozinhas ou com a ajuda daqueles que estão à nossa volta. Tá? Na grande maioria das vezes. Porque não temos como fugir dos nossos traumas. Todo mundo tem trauma. Então, na verdade, o que a pessoa safa pode fazer, ela tão logo tome consciência de que todo mundo tem trauma em algum nível, em algum lugar, vai logo resolver isso. Porque eu acho que muitas das patologias, exceto as patologias realmente congênitas, podem ser desencadeadas, como depressão, como toque, por situações vividas. Sim. Alguns casos de depressão, não todas. Então, veja que realmente é por isso que as pessoas falam, né? Porque, no caso, você é neurologista e terapeuta, mas as pessoas falam que é muito importante que todo mundo tenha uma terapia. Se não puder fazer sempre, mas tenha uma regularidade, porque a gente sempre tem uma questão a tratar. E isso faz com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Com certeza. Sem saúde mental, a gente está perdido. Entendi. Estamos perdidos. Ela deve vir em primeiro lugar. Inclusive antes da nossa saúde física. Não diminuindo o valor dessa, né? Mas a saúde mental ela ainda é mais importante. Ela vem em primeiro. Concordo. Até porque sem isso você não consegue nem ter coragem, garra, disposição para uma academia, por exemplo. Aqui, esse exemplo que eu dei aqui, eu estou considerando uma pessoa que tem um sistema nervoso normal. Padrão. Tá? É lógico, por exemplo, às vezes essa pessoa teve um traumatismo craniano, ou teve um AVC, ou teve uma lesão neurológica, por exemplo, tem uma doença desmielinizante, que tem lesões de parênquima cerebral, que aumenta a predisposição dela a ter uma depressão, ansiedade ou qualquer outro distúrbio
uma comorbidade psicopatológica, tá? Mas considerando aqui um indivíduo que tem um sistema nervoso normal, não teve nenhum atraso do neurodesenvolvimento, essas questões circunstanciais, sociais, culturais, o meio que ela vive tem um peso muito grande. Aí entra a questão também da epigenética. Isso. Que vem trazer isso. Eu tenho uma tendência a ver esses transtornos mais sobre essa visão do que outras teorias, como, por exemplo, essa do paradigma bioquímico. Isso aí já está defasado. Que já está defasado, né? Voltando a falar um pouco da questão da hipnose. Nos seus pacientes, em que nível você costuma aplicar? É sempre há casos que você pode aplicar ou não? Com relação à ansiedade, de modo geral. Sim. Bom, mas aí é importante a gente separar o que é hipnose e o que é hipnoterapia. Perfeito, vamos lá. Tá. A hipnose é um fenômeno natural da mente humana. A hipnose acontece o tempo inteiro. Toda vez que você imagina algo e isso leva a uma mudança interna, visceral em você, ou somática no corpo, você já está em hipnose. Tá? Então, se você, por exemplo, está assistindo um filme, um drama, e de repente você se identifica com aquela história ou com o personagem, quando você percebe, você está com vontade de chorar. Há uma audição seletiva, você só escuta o que a TV tá passando para você. O celular toca, alguém te chama, o cachorro late e você não escuta. Há um afunilamento da atenção ali. Entendi. E quando você vê, você está chorando. Tem uma sensação esquisita, estranha. Então, você moldar seus emoções e sentimentos através de estímulos externos é uma forma de hipnose? É uma forma de hipnose. Você sabe que aquilo ali é uma tela de vidro, é uma parede. Um aparelho, ou é um filme que, tipo, ali não... É uma ficção. São atores, uma ficção. São atores. Mas aquilo gera... Mas mesmo assim você chora. Por que isso acontece? Porque você está ali com uma sua atitude mental propícia para aquilo. Concursos públicos são a porta de entrada para uma vida mais tranquila e estável. E qualquer um pode passar, mesmo sem diploma superior. Meu nome é Luciana Lima e eu vou te ensinar o que fazer para ser aprovado ainda este ano. Clique no link da descrição.